Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje, então, mais um vídeo nesse Halloween. E hoje eu escolhi um conto para trazer para vocês. Vai ser um vídeo com spoilers, tá? Então eu vou até o final do livro. E eu escolhi, gente, um conto do Machado de Assis. Eu fiquei pensando, eu queria trazer um conto do Machado. Fiquei pensando, porque todo ano, todo mundo fala dos mesmos contos, né? E nesse livro a gente vai ter, eu já li todo esse livro, tá, gente? Aí então eu reli o livro, o conto, pra ficar fresquinho pra trazer aqui pra vocês. E aqui a gente tem aqueles contos que todo mundo fala todo ano: A Causa Secreta, A Igreja do Diabo, a gente tem aquele super famoso dele também, né? A Causa Secreta, A Missa do Galo. Então sempre o pessoal tá falando desses contos. E eu pensei em trazer o esqueleto para vocês, mas ele tá na minha outra edição da Academia Brasileira de Letras, do Medo Imortal, e eu emprestei esse livro. Então eu lembrei que tinha O Espelho, que é um conto fantástico do Machado de Assis. Então tem tudo a ver com Halloween e ainda traz uma reflexão, uma crítica social muito presente nos dias de hoje. Na verdade, é uma crítica atemporal que pode passar, seja quantos anos for, vai ter essa reflexão aqui, de tão genial que é Machado. Dispensa comentários, né, gente? Mas vamos lá. Caso vocês não conheçam, então, o conto e queiram ouvir com spoiler, a gente vai até o final, tá bom? E se você já leu, pode comentar aqui embaixo o que você acha desse conto. E também outra análise, outras reflexões, vocês podem colocar aqui embaixo. Gente, aqui nós vamos conhecer o Jacobina, né? Na verdade, é uma história que ele vai nos contar. O conto vai começar ali com 4 homens, vamos falar assim, 4 homens, mas na verdade são 5. É que o quinto é o Jacobina. E ele é tão quieto, porque ele só fica ali no canto. Nossa, barulho. E ele só fica ali no canto ouvindo, ele não gosta de discussões, ele não gosta de polêmica. Tá. E são homens ali na faixa de 40, 50 anos, homens maduros, homens instruídos, inteligentes, que se reúnem toda vez ali para conversar sobre a vida, sobre assuntos do universo, esse tipo de coisa. E aí o Jacobina fala: tá, eu vou contar uma coisa para vocês aqui, e eu vou contar uma história sobre isso, mas eu não quero saber de discussão. Se começar, simplesmente levanto e vou embora, só para ouvir. Aí o pessoal, tá bom, vai lá, conta. Então ele vai contar uma história que aconteceu com ele, mas antes ele afirma assim para eles, né, pros caras lá, fala assim: é o seguinte, não quero polêmica, tá? Não quero discussão, mas é o seguinte: o homem, ele possui 2 almas, uma alma interna e uma externa. A interna vê de fora, de dentro para fora, e a externa vê de fora para dentro. Vou contar o que aconteceu comigo quando eu era bem mais jovem. Quando o Jacobina tinha 25 anos, ele era de uma origem humilde, pobre, e ele foi nomeado alferes. Não é a posição ali mais alta, mas é uma posição importante ali, de status, né? Uma farda bonita que ele acabou conseguindo ali com a ajuda dos amigos e tudo mais. Então foi motivo de muito orgulho para a família dele, né? Ele conseguiu isso. E aí começam-se, né? Apareceu a parente, né? Começa os parentes interesseiros. Aí a tia do Jacobina entra em contato com ele e fala assim: vem aqui passar um tempo aqui na minha casa, mas traga a farda. Vai vendo? Ele pode ir, mas assim, traz a farda. Tipo, se não traz a farda, não precisa vir? Aí ele vai. Chegando lá, é uma bajulação pra lá e pra cá o tempo todo. Não porque você isso, você aquilo.
Você vai ser, como se diz, gente? Coronel ainda e tal, não sei o quê. Você vai se casar com uma moça muito bonita, ela vai merecer você que não sei o quê. Uma bajulação de dar enjoo. Aí, beleza. Aquilo ali vai crescendo, né? E aqui no conto, gente, conta pra nós que a partir desse momento vai haver uma divisão da alma interna da alma externa do Jacobino. E então, peraí, gente, tá muito barulho aqui, às vezes eu preciso parar o vídeo, tá? A partir desse momento, gente, vai haver essa divisão. Aí aqui tem um trechinho que conta aqui. O alferes eliminou o homem. Durante alguns dias, as duas naturezas equilibraram-se, mas não tardou que a primitiva cedesse à outra. Ficou-me uma parte mínima de humanidade. Aconteceu então que a alma exterior, que era dantes o sol, o ar, o campo, os olhos das moças, mudou de natureza e passou a ser a cortesia e os rapapés da casa. Tudo o que me falava do posto, nada do que me falava do homem. A única parte do cidadão que ficou comigo foi aquela que entendia com o exercício da patente. A outra dispersou-se no ar e no passado. O que vai acontecer aqui? Vai ter uma hora que a filha da tia dele vai precisar atender um chamado, porque uma das filhas dela está muito doente à beira da morte. E ela vai ter que ir lá visitar a filha, ver o que está acontecendo. Os escravos vão ficar sozinhos com o Jacobino. No começo eles tentam ali servir e tal, algumas coisas, mas aí eles vão perceber que a mulher está longe, eles vão dar no pé. Os escravos vão fugir, Jacobino vai ficar sozinho. E ele começa, gente, num ciclo de pensamentos ali dele sozinho. Por quê? Antes ele até aceitava a bajulação dos escravos, mas não era esse tipo de bajulação que ele queria. Não era dos escravos. Era de outras pessoas, não era o suficiente para ele. Ele começa nos pensamentos ali, e aí a tia colocou um espelho grandão no quarto dele, muito velho, muito antigo, mas muito bonito, muito grande. Quando ele olha no espelho, aí a gente vai ter um elemento fantástico. Ele não se vê na imagem. Passa um tempo depois, ele aparece e coloca a farda e olha no espelho. E ali ele vê o reflexo dele. Então vocês percebem, então a alma ela realmente se separa do meio externo, que é tudo aquilo, e fica só, se separa do meio interno. Para ele se reconhecer como pessoa, ele tem que colocar a farda novamente. E gente, e é assim que ele vai seguir a vida dele. Aqui ele vai fazer uma crítica social, por exemplo. Quando você, na sociedade de antes e a de hoje também, a sua profissão, o que você faz, meio que é mais importante até do que você é como pessoa por dentro. Né? Algumas profissões elas são muito mais valorizadas do que outras. Você vale mais pela profissão que você exerce ou muito mais do que você é realmente. E aqui ele vai falar justamente sobre isso. Ele não se reconhece mais como um eu, como pessoa, e sim somente quando ele está fardado. E aí, essa é a crítica que o livro traz. Quando você olha para o conto traz, quando você olha para o espelho, aquilo que você vê basta ou você precisa da validação dos outros? E, gente, ele vai seguir a vida dessa maneira, tá? Ele só se reconhece ali como o alferes. E ele, como homem interno, ele não se reconhece. Ele precisa da validação dos outros. E ele vai seguindo assim, gente, subindo de batente e tudo mais. E daí a gente percebe, né? Eu parei pra reparar lá no começo do conto que ele é um cara muito chato. Porque ele tá ali com um grupo de pessoas, são 5, e só ele fica no canto e só ele não fala nada, porque ele não gosta de confusão, porque ele acha que polêmica é coisa de selvagem,
Ou seja, ninguém pode discordar da ideia dele ou discutir normalmente um assunto, porque para ele isso é selvageria. O cara é um chatão. Essa é a verdade. Então, assim, eu acredito que ninguém gosta dele, porque nem ele mesmo gosta. Para ele, o que importa é o que ele exerce, que ele é um alferes. Era, porque ele vai subindo de patente, né? Então, essa é a crítica do livro, e o elemento fantástico tá nessa divisão de almas, né? É um conto que faz a gente pensar muito sobre como a gente vai levando a nossa vida. A gente precisa da aprovação do outro, ou aquilo que eu vejo, aquilo que eu sei que eu sou, basta pra mim, né? E vocês? O que vocês acharam? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo, então, vou ficando por aqui. Deixa um joinha, um like, um coraçãozinho, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!